Ex-diretora do Ministério da Justiça diz que entregou mapa de votação impresso a Anderson Torres. Segundo ela, levantamento incluía municípios com votação de Lula e Bolsonaro, com o objetivo de investigar compra de voto. A ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar, disse à Polícia Federal que entregou uma planilha impressa com o mapa de votação de Lula e Bolsonaro, por município, a Anderson Torres. Revela a íntegra do depoimento obtida pela CNN. Torres, que foi ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e também ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, está preso desde o início do ano suspeito de omissão na depredação dos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro. A Polícia Federal também suspeita que Torres tenha dado orientações à Polícia Rodoviária Federal, PRF, para dificultar a chegada dos eleitores de Lula às sessões eleitorais no dia da votação, quando aconteceram diversas blitzes principalmente no Nordeste. Marília disse à PF que pediu a um servidor que fizesse um boletim de inteligência elencando os municípios nos quais ambos os candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, tiveram mais de 75% de votos, comparando com os partidos políticos dos respectivos prefeitos. Segundo ela, o objetivo era apurar um indicativo de compra de voto. A ex-diretora conta que pediu que a planilha fosse extraída, impressa e entregue. E afirma que apresentou o documento a Torres, numa reunião na qual também estavam presentes outros servidores. Marília nega ter repassado os dados para a PRF e diz não ter conhecimento se o ex-ministro o fez. E que também acredita que Torres ficou com a planilha que eram páginas envolvendo ambos os candidatos. Sobre ter apagado o documento dos servidores do Ministério, ela dá a sua versão, que por não se transformar em produto da DINT, Diretoria de Inteligência, acredita que esse boletim de inteligência sequer subiu para o report server do Ministério da Justiça e deveria ser apagado como outro que servisse apenas como ferramenta interna de análise de dados, diz trecho do depoimento. A servidora também se referiu a outro boletim de inteligência, que teria sido preparado pela Polícia Rodoviária Federal, PRF, com os efetivos policiais em cada região. Ela diz acreditar que a planilha tenha sido elaborada para solicitar recursos para as diárias e verificar se o efetivo estava bem distribuído. Também afirma que os dois boletins de inteligência, mapas de votação e efetivos da PRF, não tinham relação. Segundo a defesa de Torres, não houve determinação para atuação conjunta entre PF e PRF. A Marília apresentou o mapa ao Anderson, que não o compartilhou com a PRF nem tampouco com o superintendente da BA. Anderson jamais interferiu nos planejamentos operacionais da PF, PRF, blitzes, abordagens, etc. A única preocupação de Anderson era o combate aos crimes eleitorais, independentemente de candidato ou partido, explicou Elmar Novaki, advogado do ex-ministro. Procurada pela CNN, a ex-diretora Marília pediu que a reportagem procurasse o advogado dela, que não respondeu. Confira abaixo trechos do depoimento, que a declarante solicitou com base no anteriormente mencionado, ao servidor Clebson Ferreira de Paula Vieira que confeccionasse um com o resultado das eleições, mencionando os resultados nos quais cada um dos dois candidatos a presidente da República tiveram mais do que 75% dos votos no primeiro turno, confrontando com os partidos políticos dos respectivos prefeitos de cada município do Brasil inteiro, o que poderia caracterizar indicativo de compra de voto a depender do informe recebido, que solicitou que a planilha fosse extraída, impressa e entregue à declarante, que apresentou a planilha ministro Anderson Torres em reunião na qual também estavam presentes outros servidores da CELP, tendo explicado o intuito das análises, que a declarante afirma não ter passado de forma alguma tais dados para a PRF ou mesmo para quaisquer pessoas fora as que estavam presentes na reunião em questão, que não sabe dizer se o ex-ministro Anderson Torres repassou as informações em questão para a PRF, que acredita que o ex-ministro ficou com a planilha, que eram várias páginas envolvendo ambos os candidatos, que por não se transformar em produto da DINT, acredita que esse sequer subiu para o report server do MJSP e deveria ser apagado, assim como qualquer outro que servisse apenas como ferramenta interna de análise de dados. Que com relação ao das UOPS da PRF, a declarante afirma que as informações em questão foram apresentadas diretamente pela PRF à CELP e se referiam apenas à localização das unidades operacionais já existentes de forma fixa, que a planilha foi apresentada em um plano de trabalho das eleições, sendo que acredita que os dados da PRF tinham o intuito de solicitar recursos para custear as diárias.
Que a justificativa do ministro para solicitar as informações das polícias seria para visualizar se o efetivo estava bem distribuído nos estados brasileiros e se o planejamento estava sendo eficaz. Que os bis não tinham relação um com o outro.